Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e vamos falar do versículo 1 ao versículo 8, como o tema é a visão do centurião crente. Olha o que diz, gente, que palavra linda, poderosa e maravilhosa. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajuda financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. E certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão, de forma clara, e viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estabelecido em um dos olhos fitos no anjo, indagou: o que o Senhor? Quem é o Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Envia agora homens a Jope e manda chamar Simão Pedro, conhecido como segundo nome Pedro. E ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja a casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, e os enviou a Jope. Olha, gente, que palavra poderosa, palavra maravilhosa. E isso, gente, é o nosso Senhor Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso, gente, né? Essa palavra, essa ação, né, que Lucas escreveu, né, do Cornélio. Esse Cornélio, gente, ele é um soldado romano, né, vindo da Itália. É por isso que a maioria das pessoas chamava ele de italiano, tá? E a sinceridade do coração do Cornélio, ele, sim, agradou a Deus. Tanto que ele agradou a Deus que as suas orações, né, e também a ajuda aos pobres, entregando, né, financeiramente, né, chegou ao trono de Deus, chegou no trono do Pai, do trono do Deus Filho, do trono do Espírito Santo de Deus. E o Cornélio, né, e sendo ele, não era judeu, mas sim ele era piedoso, temente a Deus, generoso e homem de oração, gente. Quatro atitudes que ele tinha, e não sendo judeu, gente. Mas sim, ele estava em Cesareia, na região de Israel. Mas ele fazia essas 4 atitudes que tocou no coração de Deus. E para nós, gente, como a lição de hoje, como que a gente pode nos aprender com o Cornélio? Né? Que Deus, ele está Deus não está preso em rotulagem, ou seja, coisas religiosas, mas ele vê o coração sincero, e muitas pessoas buscam a Deus com honestidade, mesmo sem conhecer toda a verdade ainda. Cornélio não entendia toda a verdade, que Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas ele fazia a aplicação, ele orava e fazia a ação, né? Entregando, né, financeiramente aos filhos de Deus, às pessoas que necessitavam. Por isso, gente, que tocou em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E por isso ele envia o anjo. Quando ele envia o anjo, né, o anjo fala para ele: as suas ações, a sua oração chegou no trono da graça, chegou no trono de Deus.
com a sua oração e a prática, né? Eu mando a você, fale e vai lá para Jope, né? E na Jope, na cidade de Jope, chama Simão, o Pedro, que tem o seu segundo nome, ainda mostra ainda qual casa que era, outro nome, Simão, o curtidor, que ele está ali e vai e manda seus homens e mandam para cá. Que vai sim, que ele vai anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, né? E qual foi essa lição, né? Nossa, né? Para nossos dias de hoje, que Deus valoriza uma fé em prática e não apenas falar e viver, mas sim, não só como nós temos fé, nós cremos, nós temos fé no nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas temos que ter fé em prática, fé em ação. Ou seja, fazer o que, gente? Anunciar a palavra de Jesus, ir nas escolas, ir nos hospitais. Nos hospitais, gente, tem muita gente necessitando da palavra de Deus, e talvez tem muita gente que talvez é só esperando aquele momento e depois o Senhor levar. Por isso, gente, nós temos que estar também preparados em constante oração e ajudar os necessitados, né? E ser coerente entre a fé e a prática. Por isso, gente, que a pessoa crente, nós temos sim que estar sempre em constante vigilância, constante oração, constante em práticas, porque pode pintar oportunidades para a salvação que, se a gente não estiver preparado, né, a pessoa assim não vai receber a salvação, que é a palavra que de Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, gente, o Evangelho, né, apesar que o anjo do Senhor não falou nada, ele só falou: direciona pessoas para buscar Simão, o Pedro, o apóstolo. E o que ele fez? Né, mandou pessoas para lá para buscar o homem de Deus, né? E com isso, gente, nós somos também instrumentos de Deus para anunciar a palavra, instrumentos de Deus para quebrar barreiras, instrumento de Deus para agir, né, de forma que o Senhor Jesus, ele faz de acordo do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e na hora que ele quer. Por isso, gente, nós precisamos ser, né, ser instrumentos para o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai fazer a sua parte e convencer nós, seres humanos, que nós somos errantes, nós somos errados, nós precisamos sim de um Salvador, o Messias, o Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com isso, gente, ele manda pessoas lá para a cidade de Jope, ainda por cima mandam pessoas de confiança para falar tudo que o anjo do Senhor falou para ele. E com isso ele vai, né, buscar Pedro. E o que acontece, gente? Essa barreira que era só para os judeus foi quebrada. Não é a palavra do Senhor Deus que não é só exclusivamente para os judeus, e sim para todas as nações, todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e crer nele e ser batizado e seguir os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo é salvo. Ainda por cima, com o seu testemunho na sua casa, ainda é salvo você e toda a sua casa. E com isso, gente, nós temos sim que anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Por isso nós temos que falar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, o Rei, Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque sem Jesus nós não temos condições nenhuma para ir para Nova Jerusalém, e sim para a condenação eterna. Você que está vendo esse vídeo hoje, que não aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, aceite ele, que Jesus Cristo, ele te ama, ele te quer bem, ele vai te dar oportunidades. Para quê? Para aceitar ele como o único suficiente Salvador. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.